A história de Macaíba, mais uma vez, ela reflete em nossa noite aqui na entrevista. O nosso espaço, ele é misto, ele tem essa mesclagem da arte com a história. Essa história, ela é impossibilitada de existir sem a arte. A arte faz o registro, a arte documenta, a arte faz com que as imagens apareçam, né? A arte rupestre, ela disse que o homem, como vivia, o seu meio, e assim são os professores, eles são os repassadores das informações. São esses professores que faz o diálogo do ser humano e a história. E aqui estou recebendo com muito orgulho a minha amiga Luzinete, amiga, professora, grande pesquisadora, já citada aqui pelo pesquisador, historiador, nossa referência, Anderson Tavares de Lira. Para ele, Luzinete é uma das pessoas que, entre os outros, mais despontam nesse processo. Bem-vinda, Luzinete. Muito obrigada. Eu me sinto muito honrada pelo convite de estar aqui com você, que para mim é uma referência por todo o trabalho que você realiza e esse é mais um deles. É, eu sou professora de história, Grande eu professora, diz-se de passagem. amo a história, é, me dedico à educação, é, com todo amor, Eu com quero todo aproveitar essa sua empenho. fala. Quero. Dizem que, Júcio, cuidado para não se tornar um Faustão. Fausto interrompe, não é? Que é terrível, eu odeio isso. Mas já interrompi. E eu digo, você está falando da sua profissão, da educação. Aí eu pergunto, existe dois grandes amores, duas coisas importantes na sua vida. Isso é notório, é transparente. É a sua família e a sua profissão. Isso são distintos ou se complementam? Se complementam, É. se complementam sim. Minha família é meu esteio, é o que eu tenho de mais importante, é o que me apoia, é a minha base, é a base de tudo. E o meu trabalho é o que dá sentido à minha vida. Hoje é o que dá sentido à vida. A professora, corrija se eu estiver errando, leciona na zona rural, Na zona rural de em, Macaíba, na comunidade de Traíras. em Traíras, isso. Já há 15 anos, desde 2000 que eu estou lá. Caramba, é um tempo, já faz parte dessa comunidade, né? Com É certeza, uma das professoras realmente conhecidas no meio, não é isso? com certeza. Você desenvolve projetos na escola voltado para a conscientização negra, que eu acho fantástico isso. Lembro quando, de passagem na Secretaria de Educação, as citações que eram feitas pela professora Aparecida, que era a nossa representante desses projetos, a escola responde legal sobre esse trabalho? Responde, responde sim. Nós começamos um trabalho em 2005 com a Lei 10.639, com um projeto intitulado Igualdade Racial, uma questão de justiça, e a gente fazia essa indagação e convidamos o juiz, na época o juiz Walter Flor, que foi nosso parceiro, a promotora doutora Raquel, também foi nossa parceira nesse projeto, e nós conseguimos trabalhar com os alunos durante 2 anos em forma de projetos e eram vários professores envolvidos. Eu, o professor Telmo de Oliveira, professor Sebastião Palhares de Freitas, a professora Maria Ivoneide Maria e outros professores que participavam junto com a gente, levando essa conscientização. Na época nós tínhamos muitos alunos da comunidade de Capoeiras e foi a partir daí essa conscientização, essa valorização da sua própria cultura, da sua própria cor, que antes não existia. Um trabalho muito válido, por sinal. É, a comunidade de capoeira ela é rica nessa questão nasceu quilombola, não é? Nasceu nesse processo de ser a marca na cidade em relação da nossa cultura. Ele é É a verdade, marca da nossa cultura. é verdade. E acredito que influenciou e ajudou bastante esse trabalho, né, Com Luzinete? certeza. O que eles têm lá de mais original é uma dança
Na verdade é um coco de roda, que lá é chamado de dança do pau furado. Então nós tínhamos alunos que praticavam essa dança na comunidade e nós desenvolvemos um projeto intitulado A Dança do Pau Furado, no Ceru, onde os alunos, os estudantes do sexto ano, eles ensinavam a gente a dançar o pau furado. Eles levavam pra gente as músicas como eram cantadas, a dança, e eles se tornavam nossos instrutores, nossos mestres nesse momento. Você citou aí o pau furado, que na comunidade tem o seu Deba, não é? Isso. Que é um camarada realmente que não deixa a peteca cair, né? Isso, e a filha dele, Ana Cleide, foi minha aluna, inclusive ela formou-se em cooperativismo pela Universidade Federal, através do sistema de cotas, e continua trabalhando em prol da comunidade dela até hoje. E ela tem um grupo chamado Pau Furado Juvenil, que até hoje trabalha para divulgar a cultura na comunidade e também fora da comunidade. O que eu sinto falta, em termos geral, no Brasil inteiro, sinto falta um maior apoio àquela comunidade, a sustentabilidade da cultura, né? Do processo cultural naquela comunidade. Pois é, mas hoje já existem muitos recursos através do próprio MEC na área cultural. Hoje eu não tenho mais alunos de capoeira, porque os alunos de hoje, os alunos que cursam o ensino fundamental 2, segunda fase do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, estudam em Lagoa do Sítio. Então hoje eu já não tenho estudantes de capoeiras, mas a gente continua na escola trabalhando com a Lei 10.639, no dia a dia da escola, dentro da disciplina de escola, da escola. E hoje existe uma outra lei, uma que foi promulgada em 2008, que é a Lei 11.645, que além do negro, inclui também a matriz cultural indígena. Então hoje nós temos a obrigação de trabalhar na escola não só com o negro, mas também com o indígena, que foi discriminado ao longo de todo o tempo, ao longo da história. A professora citou por 2 vezes a Lei 10.639. Qual a importância dessa lei? De conscientizar a valorização do povo negro, que durante toda a história foi discriminado, sofreu discriminação. Primeiro passou por um processo de escravização de quase 400 anos e depois da abolição da escravatura, em 1888, terminou uma história de escravidão para começar um processo de exclusão na vida social do país. Entre todos os artigos que a professora já escreveu e já publicou, existe, professora, um dos artigos que fala especificamente dessa lei, não é isso? Com certeza, um artigo sobre a Lei 10.639, publicado nos anais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através dos congressos promovidos pela ANCU, Associação Nacional de História, órgão do qual eu faço parte, eu sou associada e sempre participo, e é uma área que eu mesmo não estando vinculada à universidade, mas eu pesquiso por conta própria para poder realizar um trabalho melhor. A literatura beija a mão da professora, faz com que ela recite, cante, ela registre momentos históricos através da escrita. A professora, ela travou um grande namoro com a literatura. Tem influências? O que tanto escreveu? Conta para quem está assistindo. A literatura de cordel entrou em minha vida ainda na infância. Meu avô paterno e minha avó paterna também, eles, apesar de analfabetos, amavam a literatura de cordel. E todos os anos eles visitavam Juazeiro, no Ceará. E eles traziam na bagagem versos de cordel. Eu, criança ainda, 8, 9 anos de idade, meu avô me fazia ler versos de cordel para ele,
mesmo eu ainda não lendo fluentemente, mas aquilo inclusive me ajudou a melhorar na leitura, né? Eu começava a partir daí a ler melhor e a me apaixonar pela literatura de cordel através desses folhetos que eu lia para o meu avô. A professora trouxe algum desses folhetos para apresentar Trouxe ao vários, pessoal de casa? trouxe vários. Inclusive, todos os cordéis que eu produzi até hoje, muitos foram voltados para o ensinar melhor. Esse aqui, por exemplo, que trata da questão ambiental. Terra, um planeta devastado. Esse cordel ele foi escrito quando nós participávamos de um curso e vários professores fizeram um projeto na escola e através da literatura de cordel nós levamos para os alunos as questões ambientais. Esse aqui, Histórias de Nós Mesmos, nós fizemos fundamentados no trabalho do teatro, do grupo teatral do Lagoa do Sítio, do Interarte, fundamentado no trabalho que eles realizam, no trabalho cultural, o Boi de Reis, as lendas. Então ele fala dessa história de nós mesmos, de como o Boi de Reis chegavam às casas. Então a gente faz isso através da literatura de cordel. Um outro que nós fizemos foi sobre o Estatuto da Igualdade Racial, um documento que levou 10 anos para ser realmente aprovado. Mesmo em tramitação, a gente já discutia na escola esse estatuto que trazia muitos benefícios ao negro. Fizemos também um sobre o conselho escolar, uma forma de trabalhar com os pais e com os estudantes de forma mais fácil para os alunos. Fiz também esse cordel em homenagem ao grande amigo e pesquisador Ailton Mangabeira, pelo qual eu tenho uma admiração enorme. Já foi entrevistado aqui na casa. Inclusive, Ailton é uma pessoa ímpar, eu considero Ailton uma pessoa fantástica, pelo trabalho, por tudo que ele realiza. E esse aqui, A Viagem Cancelada, foi um texto que eu fiz em parceria com o colega Lucivaldo Feitosa. Grande Lucivaldo, desculpa professora, mas não tem como interromper. Grande Lucivaldo, grande artista. Lucivaldo, você está intimado a comparecer para a gente bater um bate-papo aqui, né? Contar a sua história, suas travessuras nas artes, né? Bom, então nós participávamos de um curso e na ocasião houve desapareceu a santa, a padroeira de Natal, Nossa Senhora da Apresentação. Essa santa desapareceu e ninguém sabia onde a santa estava. E depois ela apareceu em Mangabeira. E Lucivaldo Feitosa, Lucivaldo Feitosa, ele disse: professora, dá uma história muito boa. A santa veio visitar a Virgem da Conceição, mas não conseguiu chegar em Macaíba por causa da poluição. Então a gente criou uma história em cima dessa viagem e nós intitulamos A Viagem Cancelada. A santa saiu de Natal em um barquinho, depois que a festa acabou, aproveitou enquanto todo mundo estava dormindo e saiu num barquinho para visitar a padroeira de Macaíba, que ia também no dia 8 de dezembro ter a sua festa. Então ela veio no barco e quando ela chegou no caminho começou a ficar triste com tanta poluição que encontrou no rio Jundiaí. Então quando ela chegou em Mangabeira, que ela viu os viveiros com toda a poluição espalhada pelo rio, ela chorou copiosamente e voltou a pé pela estrada porque não teve coragem de voltar pelo rio, através do rio, de tanta poluição que encontrou. Tudo isso nasceu o enredo da mente do meu amigo Lucivaldo Feitosa e nós transformamos isso em literatura de cordel. Desculpe eu estar sorrindo dessa forma, não sou eu, mas as pessoas, os amigos que estão aqui nos acompanhando também, tiveram essa sensação, né? Que é engraçado, muito engraçado. É muita criatividade. E assim, imagine Lucivaldo e você, professora, junto para escrever isso aí. Sorriram bastante, com certeza. Muito, a gente riu bastante, mas o texto saiu, ficou muito interessante. Nós tivemos também a parceria, que é sempre nosso parceiro, Sebastião Palhares de Freitas, grande xilogravador, trabalha com xilogravura em Macaíba, e praticamente todos esses cordéis
eles foram xilogravados por Sebastião, que junto com a gente desenvolvia esse trabalho. Na literatura, professora, a senhora sofreu alguma influência? Existiu alguma referência de tem, né? Várias referências, porque somos pesquisadores, principalmente a senhora. Mas sofreu alguma influência? Teve alguém que influenciasse? Obviamente, já citou que quando seus avós, obviamente, mas aí o gosto, o carinho e amor pela leitura e pelo cordel. Mas a chegar a escrever já é outra história. É outra história. Uma das pessoas, eu lembrei agora, você falando de leitura, Aurina, a mãe de Tiago, inclusive nosso parceiro, seu parceiro, Tiago, nosso parceiro, parceiro sim. Neste evento aqui. Obrigado, Tiago, pelo apoio. Aurina, ela era sócia do Clube do Livro. E eu lembro que nessa época, na adolescência, a gente não tinha condições de comprar livro. Então a Aurina Palhares, ela partilhava os seus livros, ela lia, ela comprava através do Clube do Livro e eu lia de tudo quanto era de literatura, todo tipo de história. Eu acho que eu li todos os gêneros possíveis, desde romances a policiais. Então eu leio de tudo. Hoje eu ainda preservo o gosto pela leitura. Eu estou sempre lendo, né? Eu leio no mínimo um livro por mês e continuo com esse amor pela leitura. E Aurina Palhares, obrigado Aurina pelos livros que você me emprestou. Aurina e Tiago, nosso abraço, nosso carinho, né? Mãe e filho fantástico. E Tiago, reforço essa grande parceria que você está nos proporcionando. Os netos, você é macaibense da Gema. Da Gema, nascida e criada. Eu nasci na Rua da Cruz. E lá eu vivi toda a minha vida. Eu vi a Rua da Cruz numa época em que nem tinha todas aquelas casas ainda, né? A Rua da Cruz se resumia ali de frente à casa da minha mãe, tinha a casa de seu Antônio Mombaça, tinha a casa do pai de Terezinha, de seu Adelino, sacristão da Igreja Católica. E eram poucas casas, o parque de diversão que se instalava todo ano, na época da festa da padroeira de Macaíba principalmente. Então eu vi a Rua Doutor Francisco, hoje Rua Doutor Francisco da Cruz, na época de criança era simplesmente Rua da Cruz, desabrochar, Macaíba crescer. Eu vivi ali. Você, seus irmãos, irmãs? Eu, meus irmãos. Estudei no Grupo Escolar Alta de Souza, né? Na época era Grupo Escolar Alta de Souza. Depois eu passei pelo exame de admissão, era o ginásio, não era como hoje o ensino fundamental 2, era o ginasial. E você, para entrar no ginásio, você tinha que passar por um teste de admissão, que é como esses que ocorrem hoje para se entrar na Escola Agrícola de Jundiaí, no Instituto Federal de Educação. Então o aluno, quando saía do 5º ano, ele tinha que passar por esse teste para poder cursar o ginasial. Eu sou desse tempo. Professora, antes, quando passou aqui, ele falou, existem os macaibenses, no seu caso, nasceu aqui, os macaibeiros e os macaibistas, né? E realmente Macaíba, ela tem essa hegemonia, essa forma de trazer pessoas que se apaixonam, que amam. Hoje não consegue se distinguir de maneira alguma, né? O nosso tempo, quando criança, né, era fácil a gente conhecer, nós conhecermos todas as pessoas da cidade, né? Podia andar, passear. As pessoas, eu encontro pessoas da minha época falando sobre isso. E hoje não, obviamente que o tempo, o desenvolvimento, a grande evolução, a mídia, tudo contribuiu para que existisse essa transformação, não é isso? Na literatura está acontecendo essa transformação, na escola também? Tudo influencia. Hoje em dia é muito mais fácil para o aluno acessar uma página na internet, ler um texto através da internet, do que propriamente o livro.
também na escola a gente observa isso. E eu sempre estou chamando a atenção deles para a importância da leitura, independentemente que essa leitura ela seja através do livro, ela seja através da internet, mas ler é muito importante. Eu sempre estou levando, conscientizando meus alunos dessa importância, da importância de ler, da importância de buscar, da importância de pesquisar. Isso é importante. Luzinete, eu quero te agradecer imensamente. Foi uma grande aula, um grande carinho. Agradecer por ter vindo aqui, expor o seu trabalho. O professor faz isso numa constância permanente, né? Obviamente, mas quando a gente senta assim para falar, sem ver as pessoas que estão nos escutando, se torna até estranho, né? Para quem convive constantemente em sala de aula. A gente tem um mimo para lhe presentear, que foi oferecido pela farmácia, a Drogaria Macedo, né? O nosso amigo Valmir nos forneceu, que é um carinho. É um dos nossos parceiros, não é isso? E é um carinho para que você possa sentir abraçada. Agradeço muito, agradeço o convite, agradeço a Drogaria Macedo pelo mimo e por estar aqui, porque eu estou me sentindo especial de ser sua convidada, dentre tantas figuras importantes. Só para lembrar no final, Macaíba é um verdadeiro celeiro de cultura, né? de nomes importantes, e hoje 3 nomes eu destaco pela admiração que eu tenho. As crônicas de Valério Mesquita, que eu trabalho na sala de aula, as produções, os livros de Osaí Vasconcelos, Dos que ele grandes mestres na também trabalha, literatura. mestres, ele também trabalha com memórias, e o trabalho desenvolvido pelo menino Anderson Tavares, grande pesquisador, pelo qual eu tenho enorme admiração. Então Macaíba, ela está cheia de pessoas que fazem acontecer, assim como você que está fazendo aqui esse momento acontecer. Agradeço a todos, muito obrigada por esse momento. Luzinete, esse programa é de menos. De menos porque recebemos pessoas demais, assim, igual você. Pessoa que faz a grande diferença na sala de aula e proporciona isso para toda a cidade. Muito obrigado por ter vindo. Meu abraço. Muito obrigada.